Pois bem, então temos uma listinha de exercício. Resolvi aparecer um pouco na câmera para vocês enxergarem um pouco, encontrar na rua, cumprimentar. Um copinho d'água e molhando a garganta. Então, tem essa lista de exercício que eu fiz para a gente resolver agora. Tem a que eu postei da aula passada, e nessa aula aqui também vai mais um aí para vocês irem brincando. Ok? Lembrando, essas listas não valem nota, mas sim frequência. Portanto, devem ser devolvidas sim, dentro do prazo que está estipulado lá na página da disciplina. Então, sem mais delongas, né? Porque eu falei para encurtar os vídeos, o primeiro já deu 55 minutos. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essas 5 questões aqui. Nada complexo, né? Fala e não falar e já começa a conversar. Lembrando que o foco da nossa disciplina não é algoritmo, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem aí os mais diversos níveis de algoritmos, exercícios primeiros lá, com Manassés, questões mais simples. No final, eu acho que o bicho deve ter pego. É o normal de algoritmo, né? Essa é a disciplina. Em estrutura de dados agora, não deixa de ser muitos cursos é chamado inclusive de algoritmos 2, né? Focado em estrutura de dados, mas é algoritmo, porque aí vocês vão ver algoritmos bem mais complexos na parte de ordenação e busca. Então, a complexidade algoritmo é para essas disciplinas. A nossa disciplina é focada em orientação a objeto e, por enquanto, a aprendizagem do Java. Então, trouxe atividades, estou passando para vocês, não na ideia da questão ser difícil em níveis de complexidade, mas de variar o uso da linguagem, a usar diversos métodos, funções, né? Enfim, explorar a estrutura da linguagem Java. Esse é o foco. Né? Ah, professor, está muito fácil. Isso aqui eu faço em 10 minutos. Ótimo. Né? Faz em 5, melhor ainda. Não é a ideia dificultar em complexidade. Beleza? E eu fico mexendo aqui. Não sei se a câmera está indo, está vindo. Eu acompanho por aqui. Estou ali. Está centralizado. Estão me vendo? Esse é o meu central de comando. Vamos lá. Faça um programa primeiro, né? Faça um programa que receba o número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre o salário a receber, seguindo seguindo as regras abaixo. Então a ideia é receber algumas informações para o cálculo final do trabalho. Essas informações são o número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e horas extras trabalhadas. Então, o valor da hora trabalhada é 1/8 do salário mínimo, da hora extra é 1/4 do salário mínimo. Boa hora extra, né? É o dobro da hora trabalhada. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicadas pelo valor da hora trabalhada, né? Ótimo. Óbvio, né? Na verdade. A quantia a receber pelas horas extras equivale ao número de horas extras trabalhadas multiplicadas pelo valor da hora extra, óbvio também. O salário final equivale ao salário bruto mais a quantia a receber pelas horas extras. Então, tudo muito óbvio, né, para quem trabalha. Tá até bom porque por enquanto nem falou em desconto, né? Só em acréscimo, desconto fica para a questão 2. Então, como eu falei, muito simples, tá? Nada demais. Aula 3 a gente fez aqueles ali. Eu vou criar uma pasta exercícios. Não, eu vou fazer diferente. Senão ele vai criar como pacote e vai entrar numa coisa que eu ainda não quero falar. Então, na linha de comando, né? É mais fácil. Fundamento. SRC, aula 3, vou criar uma pasta exercícios. O bom é que dá para acelerar os vídeos, né? Essa é a vantagem da aula gravada. E aí eu vou chamar, só para facilitar, de questão 1, 2, 3, 4, 5. Eu não entendo. Às vezes ele cria para mim a estrutura, às vezes não. Vai entender. Não me custa.
Então, por enquanto que a gente não aprende a trabalhar com outras funções, métodos, né? A gente vai fazer tudo no main. Eu sei que não é, a gente sabe, nós todos sabemos que não é o correto, é modularizar, quebrar o programa em mais módulos possíveis, e não fazer tudo num pacote só. Então, por mais que pareça estranho, mas a gente não está programando ainda orientado a objeto, né? Nossa programação é estruturada, e a gente até posso falando isso aos poucos, né? Porque é uma programação ali sequencial, instrução, baseada em instruções, né? Uma sequência de instruções, isso é o que é a programação sequencial ou estruturada, que é o que vocês viram até hoje. Então, deixa eu só, eu não aberto. Primeiro eu preciso que ele informe, a gente informe o valor do salário mínimo, o número de horas trabalhadas e horas extras trabalhadas. Ok. Então vamos ter alguns. Então primeiro a gente vai precisar ler do teclado, né? Lembra como é que a gente lê do teclado? Mais do teclado mesmo. E aí esse scanner, ele recebe um parâmetro de entrada, ponto .in, de reclamar, era só isso. Então é isso aqui que a gente vai utilizar. Result. Então, a gente precisa, já vou declarar algumas variáveis. Eu vou declarar como inteiro, obviamente, o salário mínimo, o horas trabalhadas, que pode ser quebrado, né? 3 horas e meia. Horas extras trabalhadas. Isso é o que a gente vai ler, né? Poderia ser ali, mas só para a gente separar, a gente tem que calcular o salário. Pode calcular separadamente. Valor hora. Valor hora extra. Salário bruto. Salário final. E acho que salário extra também, né? Tá tudo bem. Tudo que a gente vai calcular. Então vejam que as variáveis não é tudo letra minúscula, segunda letra maiúscula, seguindo as convenções. Então, primeira coisa, digite o valor do salário mínimo atual. A gente pode até deixar só print para digitar ali do lado. E a gente faz como? Teclado ponto next float. E isso vai nos retornar alguma coisa que é o salário mínimo. E aí eu vou entrar no bom e velho copia e cola. Digite a quantidade de horas trabalhadas no último mês, né? Foi no mês passado, ou neste mês. Não, no último mês, faz mais sentido. Já fechou. E isso é o horas trabalhadas. Digite a quantidade de horas extras
trabalhadas no último mês. Muito bem, então isso é o que ele vai fornecer. E aí o que a gente precisa calcular já é o valor da hora, que é 1/8 do salário mínimo. Por 8. E o valor da hora extra, que é salário mínimo, 1/4 do salário mínimo. Aqui a gente até poderia já só escrever esses valores. Vou dar uma separada aqui, coisa de quem já programou em DOS, usa tela preta, né? Preocupar com a interface aqui é o fim da picada, mas vamos lá. O valor da hora trabalhada é, fazer bonitinho, né, pessoal? Reais. Aí a gente poderia formatar, né? Fazer com printf. Hora que dá aquela bagunça. Vamos dar uma arrumada, depois a gente faz. E o valor da hora. Vamos ver se até aí tá tudo ok. Eu já tenho o code aqui. Eu já tenho aqui aula 3, mas eu criei uma pasta chamada de exercício. Ali o questão 1. Já vá aqui nele. Olha só, sem erro. Chega a assustar quando não tem nenhum erro. Questão 1. Salário mínimo atual. Vamos arredondar aqui para o 1000. Quantidade de horas trabalhadas no último mês. Vamos colocar 40 horas semanais, 160. Hora extra, 30. O valor da hora trabalhada é 3,75. Tá ruim nessa hora. Salário mínimo, eu acho que... Ah, eu já sei. Quer ver? Olha aqui. É o copia e cola, né, pessoal? É esse trabalhado. Quer copiar e colar, tem que ficar sujeito ao erro. Tem que acabar com esses copia e cola. Computador. É muito sujeito a erro. Tava ruim trabalhar, né? 3 a hora. Gravidão melhor que isso. Nem sei, 3,75. É, mas é ruim. É ruim sim. 1000. Quantidade de horas trabalhadas no último mês. Eu tinha colocado 160. Agora já é uma hora muito boa, né? Hora esse. E aí de novo, né, Fábio? Valor hora. Vamos combinar não copiar mais. Ó, errando. Então, 125 horas trabalhadas, 250 horas extra. Agora sim estamos falando das horas que tá bom até demais, né? Imagina, trabalha 8 horas por dia ali, tá milão, né? Agora tá demais, mas tudo bem. É a empresa, não vamos reclamar de salário alto. Ok. Então, o que que temos agora? O salário bruto é hora trabalhada vezes multiplicada, hora extra e salário final, ok. Então, a gente tem que o salário bruto é horas trabalhadas vezes o valor da hora. Eu chamei de salário extra? Chamei. Salário extra é horas extras vezes valor hora extra. Eu gosto da espaço, né? Por mais seja. Então fica melhor. E aí o salário final é bem facinho essa, né?
quase sem graça. Tudo bem. Vai criando aquela umidade. Escrever isso tudo num sysout só. O salário final. E aí vou colocar aqui salário bruto. Nem é bruto, né? Devia usar outro termo. Mas salário extra é igual a cifrão. E aí eu escrevo o salário final. Concateno. Põe um parênteses aqui. Cifrão. Põe o salário bruto mais. E fazer aquele maisinho ali também. Cifrão. Salário. Fecha. É isso. Não sei se eu não me perdi. Será que sim? Acho que não. Limpa. Compila. Mil. 160. 30. Hora trabalhada 125, hora extra 250, salário final, que é o bruto mais o extra, é 27.500, que é 20 mil mais 7.500. Tá um baita de um salário, né? Com esses milão aqui, até para trabalhar 30 horas por semana e fazer 120, fazer umas 10 horas extra só. 17.500, ainda é um salário fantástico, vocês vão de concordar comigo. Então, beleza. Primeira questão tá feita. Olha o que vai aparecer ali. A segunda, em relação à questão anterior, calcule o salário líquido, tomando como base o salário final, aplicando os impostos de acordo com a tabela abaixo. Então, né, como nem tudo são flores, tem um descontinho aí. Nossa, no caso vai ser os 10% ali, né? Perder quase 2 milão ali, dependendo. Mas é isso, imposto é imposto. O que eu vou fazer para a gente não interferir? Poderia até fazer nessa, né? Mas eu vou copiar, colar. Esse caso aqui vai ajudar. Chamar de questão 2. Fecha 1. E aí questão 2 lá, questão 2K. Então fica toda a mesma coisa. E agora a gente vai aplicar os impostos. Se a gente já estivesse usando métodos, não vou falar mais função, tá? Se a gente estivesse já usando os métodos, a gente teria criado o método e para todo cálculozinho. Na 2 a gente só calculava, só chamaria o método, ia ter o salário final e aplicava os impostos. Como ainda não é o caso, vou fazer do jeito mais burro, entre aspas, possível. Então tá tudo aqui. Agora vamos entrar na fase de impostos. Vou colocar aqui imposto caixa alta para assustar mesmo. Agora a gente vai precisar de uns if, né? If. Eu vou criar aqui em quebrado, né? 7,5. Então vai precisar ser float. Taxa. Se salário final é entre 1.000 e 5.000, menor que 5.000, menor que 1.000, a gente já entende que nem tem imposto, né? Então, vou deixar como 0 para o caso de ser menor que 1.000.
mas é menor que o salário mínimo, aí já é sacanagem também. Então, se o salário for maior ou igual a 1.000 e a gente não tinha usado condicional, não tinha mostrado os operadores lógicos, né? Verdade. Mas, enfim, igual C, o E e o O. Se maior ou igual a 1.000 e aí eu vou colocar aqui só menor que 5.000, e aí a gente só pode deixar os 5.000 num dos intervalos, né? Então a gente tem que decidir, como aqui na questão não foi claro, a gente tem que decidir se os 5.000 entra aqui ou aqui, não dá para entrar nos dois. Eu vou deixar aqui aberto, então aqui só vai até 4.999,99 e os 5.000 entra nesse. Então fica menor e não menor igual. Aí, imposto eu não vou calcular aqui, só vou definir a taxa. Tá? E a gente calcula depois para não precisar ficar repetindo a fórmula do cálculo. É uma fórmula simples, mas né, fica como exemplo para não repetir várias linhas a fórmula que seria a mesma, só mudaria o valor. Então, se for maior ou igual a 5.000, agora 5.000 está incluso aqui, e menor que 10, é isso? Depois é igual a 10. Imposto é 7,5. Se não, aí nem precisaria do if, né? Porque se não é maior ou igual. É, mas aí aqui entraria o menor. Precisa sim. Se fosse o salário 10.500, ele ia, se eu não colocar o if aqui, ele ia entrar. Então, se for maior ou igual a 10.000. Lembram do número real no Java, né? O padrão dele é o double. Double é um real muito grande, 64 bits, a gente não precisa. O float é suficiente. Então não precisa gastar a memória à toa assim. E ele tá dando aqui, ó, não posso converter double para float. Então o que que a gente faz? Fzinho nele. Imposto 10. Agora sim. Então eu vou chamar de salário líquido. Queria declarar lá em cima, mas só para deixar separado. Salário líquido. Salário líquido é o salário final menos salário final. Vamos já colocar em fazer a conta, né? 0,5. Não tem que ainda dividir por 100 ali. 0,5. É assim. Tá? Que assim ele já vem pronto para a gente só fazer a conta. Multiplica ali o imposto. Poderia apresentar não foi escrito, ele fica dando isso. A gente poderia apresentar o valor, o cálculo do imposto. Tá, eu vou desfazer aqui, eu vou deixar taxa e o imposto vai ser o cálculo. Taxa, taxa, taxa. Próxima vez que eu fizer isso, eu vou lembrar de dar um macete aqui do visual. Taxa. E aí eu vou fazer o negócio. Imposto. A gente poder apresentar o quanto ele está pagando imposto, né? É importante, muito importante saber. Então, o imposto é o salário vezes a taxa. Salário líquido é o salário final menos, tá? Vai ficar mais legal ainda. Então, sim, pra
melhor para vocês visualizarem. Result. Neste mês foi pago R$ X de imposto ficando o salário no valor de agora sim nós temos o programinha completo. Tá aqui. Salário mínimo 1.000, 120 horas trabalhadas, 10 horas extras. Então aqui a gente já tinha feito, né, que era o salário bruto, faz o extra para o final. E aqui foi pago, se o salário final era 17.500, 10%, né, acima de 10.000, 1.750 de imposto, ficando o salário de 1.750. Fechou. Show de bola. Questão 2 resolvida. A 3, essa é uma questão clássica, né? Essa aqui eu peguei só por um motivo. E eu vou ser sério que eu não lembro se tem no C, que é o break. Mas tudo bem. Faz tempo de C também. E aí a gente começa a ver tanta linguagem que confunde. Mas vamos lá. Faça um programa que diga se o dado número é primo, ou seja, a gente vai ler um primo. E pode até colocar fixo para não ficar perdendo tempo com leitura, no caso. Mas é melhor, né? Que a gente precisa ficar trocando os valores. Tá certo. Vamos ler sim. E o primo todo mundo sabe, né? Aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Fecha a questão 2. Questão 3. Aí ele, umas ele completa. Né? 4. Se a gente está falando de que aquele importe, né? Que às vezes ele faz sozinho, na outra ele fez, agora não faz. Java. Se a gente está falando de números primos, tem que ser necessariamente japonês. Tá. Fiz a parte inicial, que agora já não é novidade para nós. Agora a gente precisa fazer testes, né? Como é que funciona? Certamente existem algoritmos bem sofisticados aí. A busca de números primos cada vez maiores é um das dezenas, milhares, dos milhares de desafios da computação, da matemática. Então não é nesse exercício que a gente vai resolver isso. A gente vai pelo mais fácil. Que é o que? Pegar o número e ir dividindo. Né? Se ele tiver mais do que se tiver divisor além do 1 e do dele próprio, ele não é primo. Tá? Então a gente tem que percorrer. O que a gente tem que fazer? Um for, né? Que vai ser o divisor. Né? A gente vai dividir o número. Até vou chamar de divisor, que chama na divisão, né? Dividendo, divisor. O 0 não dá para dividir. O 1 a gente nem precisa, né? Todos são divisíveis por 1, então eu vou começar do 2. Enquanto ele até que ele seja igual ao número.
D mais mais. Então ele vai incrementando e a gente vai dividindo. E verifica o que é ser divisível, como é que testa clássico a gente faz na programação. Se número é divisível, ou seja, o resto dele é zero, isso é que é ser divisível. Então como é que a gente poderia? Se ele for divisível, a gente tem que dizer no final, né? Então eu vou criar um boolean. Tem que dizer se número é primo ou não é. Eu vou dizer que ele é primo. E aí se ele der uma divisão aqui, porque vejam o seguinte, a gente não precisa dividir até o final, tá? A gente sabe que ele vai dividir por ele mesmo, né? O que nos interessa é até a metade, né? Porque ele dividiu pela metade é a maior das divisões, né? Que o resultado seria 2. Então se ele tiver uma divisão ali até a metade dele, né? Se isso ocorrer dali para frente, depois da metade, o próximo divisor dele só vai ser ele mesmo. E aí já não nos interessa. A gente sabe que é verdade. Então, se ele dividir até a metade, é porque ele tem um divisor, além dele mesmo e do 1, então ele não é primo. Então, se ele tiver esse divisor, eu vou dizer que primo é falso. Tá? Só para a gente, questões ilustrativas, testando, número, a gente vai vendo um a um. Divisor. Eu acho que é isso, né? Depois só tem mais um detalhe que eu quero fazer. If primo, se for verdadeiro, número é else. E depois a gente vai entender que tem outro tipo de saída. Vou para as exceções. Não é primo. Então aqui eu testo no Java, né, testando assim um booleano, ele está considerando se é true ou faço acordar de ser true. Aqui igual a false ou nego ele. Estamos dando sorte com as compilações. Nada de erro por enquanto. Questão 3. Forneço o número inteiro. 10. 10 não é primo. Ele testou 2, 3 e 5. 20. Foi até o 10. É boa essa ideia porque não precisa dividir até o 20, né? A gente economiza aí, imagina que é um número 1000, a gente economiza aí 500 laços. A gente sabe que não vai ter mais divisor. Agora vamos testar uns primos, né? 37 é primo. 13, primo. 17, primo. 23, primo. 31, primo. Parece legal. Agora me chamou a atenção, por exemplo, o 1000 quando a gente fez lá, né? Ele fez 500 laços, só que quando ele dividiu por 2, né? Qualquer par que seja, a gente já viu que não era primo aqui, e aí ele fez mais 499, 498, né? Que a gente já começou do 2. 498 laços desnecessários. Então o ideal é, chegou aqui, contou um, né? A primeira divisão, já interrompe, já não é primo, não tem para que até o final. E aí tem uma centena de formas de fazer, né? Se a gente tivesse com um while, a gente poderia, sei lá, criar um contador de número de divisores, contou um, interrompe,
ou o próprio primo false, né? Deu falso e interrompe. É uma forma facilitada de fazer. Mas eu forcei o for aqui, né? E aí ele já tem uma condição bem definida, ele vai até aquele número, para a gente saber que pode interromper se a gente quiser. E a gente quer interromper justamente quando o primo for falso, ou seja, quando tiver um divisor. E eu interrompo com break. Então ele quebra o laço ali, né? Clear. Então 3. Ó, chegou no 2. Off. Já dividiu, não é primo. Então divisível por 27 por 3. Então já mata ali. 1 por 3, então 49. Veio até o 7, achou um divisor, parou. Tá joia? Então quando quiser interromper um for, ou qualquer laço que seja, né? No caso aqui está usando com for, é só dar um break e interrompe. Tá joia? Próxima questão. Questão 4. Estamos rendendo? Talvez até sim. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem. 36 minutos. Tá razoável. Vai dar menos das 2 horas. Agora vamos trabalhar com vetor. Em um vetor de números aleatórios, a gente já aprendeu o random, né? De tamanho a ser definido na inicialização. Faça um programa que calcule a média de todos os números, a diferença do maior pelo menor. A gente vai ter que calcular a média, vai ter que achar o maior número, o menor número e calcular a diferença. Também não tem nada demais nessa questão. O que a gente quer dela? Main, e aí lá vou eu para os meus copia e cola, copiar aqui o scanner, e aí, né? Quero ganhar tempo e acaba perdendo. Desculpa, não falei isso novamente, acho que eu já falei que não ia, né? Então, primeira coisa, a gente quer ler o tamanho do vetor. Lado, ponto, e int. Result. Forneça o tamanho do vetor. Ok. Aí, para minimamente a gente garantir o nosso programa, se tam for maior que 0, vai que fornece o negativo. Aí ele segue. E aí a gente vai criar o nosso vetor. Um vetor de... não fala número... aleatórios, vamos pegar de inteiro mesmo. Vetor, números ou valores, números, igual a new inteiro. E aí o tamanho. Legal, definido dinamicamente. Agora o que a gente vai precisar? De um for, porque ele fala de randômico, né? A gente aprendeu também random, a gente aprendeu a preencher random, né? Também é da classe útil, a preencher no for. Do 0 até o length aqui, até o tamanho do vetor, números, e a cada elemento a gente vai pedir um próximo inteiro de 0 a 100. Ok? Nesse mesmo loop, tá, a gente já pode ir calculando e pensando na média.
né? Não vamos desperdiçar loop. Então eu vou criar um variável soma. A média tem que ser float, né? Porque vai ter uma divisão. Então a soma eu vou começar com 0. E o que vai ser a soma? Soma é ela mesma mais os números do vetor. Tá? O que isso aqui pode ser reduzido, isso aqui pode ser reduzido por isso, né? Eu acho que vocês já conhecem isso do C também. E aí a média é nada mais do que essa soma dividido pela quantidade de elementos, que é o números.length. Olha que maravilha. E também é o tan, né? A gente já tinha um tamanho ali que a gente que definiu. Fica mais enxuto. Como aqui também poderia ser o tan. Então tanto faz. Então já temos a média. A média dos elementos do vetor é média. Vamos lá? Essa foi rápida, né? Não terminamos. Está rendendo melhor. E aí já preciso falar menos detalhes que vocês vão pegando já. Conheço 5 elementos. Tá, vamos enxergar esses elementos, né? Fazendo que é 39, vai saber. Então vou... Sabe que eu vou fazer uma coisa? Só pra gente brincar mesmo. Vou escrever aqui embaixo. Eu acho que é o arrays, o string. E a gente escreve eles tudo numa linha só. Pra ficar aquelas linhonas. Vamos ver se isso funciona. Já vai. 5. Tá? Ele converte para um string, uma variável só para facilitar a visualização mesmo. 56 deve ser, né? Eu vou pedir aleatórios menores que 10. Tamanho 3, que a gente calcula de cabeça. 7 mais 8 mais 0 dá 15, dividido por 3, 5. 3. 6, média 2. Tem que ter 0 sempre. 8 mais 1 mais 0. Agora sim. 8 mais 4 mais 5. 12, 17 dividido por 3, 5. Estranho. Estranho. Muito estranho. Ah, ele deve estar arredondando. Soma. Ah, vou colocar a soma float. Estava inteiro dividido por inteiro, né? Agora sim. Agora ele deu os quebrados. Muito bem. Agora ele quer a diferença do menor e do maior. É, só isso. Vamos fazer separado. A gente tem que percorrer novamente. Então o que eu vou fazer? O vetor de inteiro, né? Então eu vou considerar. Mas é geralmente como eu faço o de menor e maior. Eu vou considerar o primeiro elemento, o menor e maior. E vou testando. Se não forem, se for, a gente vai substituindo. Porque eu vejo muito exercício de aluno, assim. Se é o maior, eu vou colocar um número bem pequeno. Se é o menor, vou começar ele com 9,999, que qualquer um vai ser menor. Não, você pega o primeiro elemento ali que não tem erro. Vou usar um for each agora.
tá? Percorrendo números, guardando na variável n. E aí eu vejo, se n ele for maior do que está guardado no maior, né, ele vai comparar, como ele vai do zero até o fim, ele vai comparar de novo o zero, né? O primeiro elemento. Se a gente quisesse ser muito precioso, faria com for mesmo. E ao invés de começar do primeiro elemento que já está aqui, começaria do segundo. Mas um laço não vai mudar em muita coisa. Então deixamos for each, fica mais enxuto. Então se n for maior do que maior, então ele é um novo maior, então n recebe n. E se n for menor que o menor, se ele ainda for menor ainda, se ele for menor ainda, ele recebe. Simples, né? Eu acho que é isso. Essas coisas ficam tão simples que... Result. A diferença entre o maior e o menor elemento é... Vou fazer a conta aqui. Maior é maior menos menor que ele pede, né? É. Vamos ver? Compila. Executa. 5 agora. Mas a gente já viu que tá ok. A diferença menor 0, maior 8, diferença de 8. 5. Maior 7, menor 1, diferença 6. Me parece correto. 10. Quem é o maior aqui? O 9. Menor é 0. Vamos colocar... Mas parece que tá certo, sim. Vou colocar o random 100 de novo. Limpa a tela. 10. Aí fica mais variado os números. Maior que 80 e 96. E o menor 7, 97, 89. Correto. Está feita a questão 4. Vamos para a quinta e última questão. Também vetores. Faça um programa que leia 2 vetores inteiros com 5 posições. Agora é para ler. Okay. Podemos até gerar também, né? Pode desobedecer um pouco. Quer dizer, eu posso, vocês não. Mas eu vou fazer para gerar. Gere um terceiro vetor, onde o primeiro elemento é gerado pela subtração do primeiro elemento de A com o último de B. O segundo elemento é a subtração do segundo de A e penúltimo de B, e assim por diante. Tá, eu nem vou ler, pelo menos eu não vou ler nem gerar. Eu vou fixar que fica bom para a gente testar. Fecha. Questão 5 e última. Muito bem. Eu vou chamar de vetor 1. Isso aqui pode ser aqui, tá? Pode ser aqui. Já vou bem flexível. Mas o correto é aqui. Correto, padrão, né? Se os outros aceitam, só aceita correto também. 5 elementos. 1, 3. Tá. E o segundo... Essa acho que vai ser rápido também. Tá. Então a ideia é o novo vetor. O quinto elemento gerado, tá. Pensei alto aqui, mas a resposta, né, seria correta. Se eu entendi, é assim. É 9 menos 0, 9, 7 menos 8, menos 1, 5 menos 6, menos 1,
3 menos 4 menos 1. Não ficou muito legal, né? Olha os números mais. Sete. 4 menos 4. 6. 4. Nosso exemplo vai dar isso. Depois a gente testa outro. Vou comentar aqui, porque obviamente a gente vai calcular. E esse aqui é um novo vetor, né, de valores indefinidos. Então a gente precisa definir um tamanho para ele. E é 5, né? O tamanho não muda. Muito bem. Isso tem cara de for. Provavelmente eu vou precisar de índice, então eu não vou usar o for each. O tamanho aqui tanto faz, né? O tamanho dos três é igual. Então o V3, o primeiro elemento dele, V3i, seria o V1i menos V2. Aí seria, no caso, 4. Seria dessa posição do tamanho. Essa variável tamanho vai ser usada. Eu gosto de fazer a variável tamanho que não fica quando é usado mais de uma vez, né? Essa coisa grande aí. Tá. O tan, que é a posição 5, não é o quinto elemento. É o elemento que eu quero, é o elemento. O último é o 4. Ok. Tan menos 1 menos o i. Né? Eu quero, quando aqui está no 0, eu quero 4. Última posição, menos o i, que é 0. 4 menos 0, 4. Aqui 1, 4 menos 1, 3. Eu acho que é isso. Nossa, parece que é só isso mesmo. E E3. Eu nunca tinha feito para escrever assim. String. Facilita. Me parece. Sem erros de compilação até agora. Ah, para. Arrays.toString. Vocês viram o que ele escreveu ali? Isso aqui é um endereço, é uma referência de memória, porque um objeto, como é diferente de uma variável simples, né? Um vetor ou qualquer outro objeto que seja, qualquer classe, menos string, porque é texto, ou as de número, ele, quando você manda escrever o objeto, ele escreve uma referência da memória. Isso aqui não é erro, é que a gente mandou escrever o objeto, é o que ele sabe sobre o objeto. Arrays. Foi o string que a gente usou? O que ele tá? Coisa que não dá pra entender. Ah tá, era o import lá em cima. 9 menos 1, 2, 0, 4. 9 menos 1, 2, 0, 4. Isso aí. Se a gente deixasse como aquele primeiro lá que dava 9 menos 1. Correto. É. A gente fala. O enunciado é mais difícil que a questão, né? Meio confuso, mas a questão se tornou simples. E é isso.
Temos aqui 54 minutos exatamente igual ao outro, então praticamente arredondamos aí nas 2 horas, que eu acho que vai ser meio padrão das nossas aulas. Beleza? Então o que eu vou fazer? Postar as nossas aulas e as respostas desses exercícios, tá? Então essa aula fica mais como uma aula prática. E para a semana que vem a gente volta com o conteúdo e aí efetivamente, definitivamente entrando na orientação a objeto. Beleza, gente? Aquele abraço, bons estudos. E lembre que nas sextas-feiras tem as aulas de atendimento ali em Ourinha. A aula semana passada não teve por algum motivo, eu acho que tinha reunião, né? Mas por padrão tem. Mas também não se acanhem em tirar dúvidas ali no grupo, tem o monitor, tem e-mail, enfim. Dúvidas têm que ser sanadas, tá joia? Abraço.